Professora, que bom tê-los aqui comigo nessa trilha de aprendizagem que a Moonshot está promovendo essa semana. O meu nome é Adriana Pereira, eu sou docente no ensino superior, eu sou engenheira civil, mestre também em engenharia civil, e eu sou completamente apaixonada por educação. E eu tento fazer com que as minhas aulas elas sejam mais dinâmicas possíveis. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês um pouco sobre como a gente pode trazer a prática junto às nossas aulas, né, para dentro da sala de aula. Então, eu vou compartilhar com vocês uma forma de nós criarmos ambientes imersivos virtuais, trazendo a prática para a sala de aula. Mas antes disso, gostaria de fazer com vocês algumas reflexões. Então, na minha concepção, o papel principal do professor é o de fomentar nos alunos o interesse pela educação e também pelo desenvolvimento contínuo, né? O que hoje tanto falam sobre lifelong learning. Então, nenhum aluno nosso vai aprender de uma forma efetiva se ele não estiver motivado para isso. Então, nós, professores, devemos ser agentes de mudanças e repensar a metodologia tradicional de ensino. Muitas vezes, nós reproduzimos o que nós fomos apresentados desde crianças, o professor como detentor de todo o conhecimento e os alunos atuando apenas como receptores de informação. Agora, você acha que esse modelo tradicional de ensino ainda funciona nesse novo contexto em que nós estamos vivendo? Bem, eu espero que essa resposta, né, tenha sido negativa. Pelo que eu tenho percebido dentro das salas de aula, a solução para que a gente consiga engajar os nossos alunos durante as aulas é tornar a aula mais participativa. E como nós podemos tornar as nossas aulas mais dinâmicas e mais participativas? Tenho certeza que vocês vão encontrar várias respostas em várias das palestras que estão sendo ministradas aqui durante o evento. E para mim, o caminho é mesclar o ensino teórico junto com as metodologias ativas. Bem, nem sempre, né, as metodologias ativas, elas são aplicadas de uma forma efetiva. E às vezes nós tendemos, né, a confundir metodologia ativa com aula dinâmica. Metodologia ativa e aula dinâmica não são sinônimos. Uma atividade de gamificação, por exemplo, que eu adoro aplicar. Se essa atividade de gamificação não promover uma interação entre os alunos, então não é uma metodologia ativa, é apenas uma atividade interativa. E não é que tem nada de errado com isso, né? Promover atividades gamificadas nas nossas aulas, ainda que elas não sejam ativas, prende a atenção dos nossos alunos e promove o maior engajamento nas nossas aulas. E é claro, né, também uma maior taxa de aprendizagem. Bem, mas como o escopo aqui, né, é trazer para vocês um ambiente de imersão virtual pautado em metodologias ativas, né, que é a menina dos olhos da educação no momento, principalmente, né, após as aulas ficarem naquele regime remoto durante a pandemia, a gente acaba, às vezes, né, inserindo uma metodologia ativa na nossa aula, sem pensar nos objetivos de aprendizagem dos nossos alunos. Tem tantas ferramentas interessantes e, às vezes, na ânsia de aplicá-las nas nossas aulas, nós tornamos a metodologia ineficaz. Então, o que nós podemos fazer para que as metodologias ativas sejam realmente aplicadas de uma forma efetiva? Bem, para mim, a resposta para essa pergunta é intencionalidade pedagógica. O Moran sempre fala sobre isso. Quem não conhece, pesquisa aí, Jorge Moran. Bem, aí você me pergunta, Adriana, minha filha, que coisa é essa? Bem, isso não é nenhuma invenção. Uma boa aula é aquela que foi pensada e preparada com intencionalidade pedagógica. E isso nada mais é do que a gente pensar nas nossas aulas de uma forma consciente. Intencionalidade pedagógica é só uma forma diferente para a gente elaborar o nosso plano de aula. É planejar as aulas de modo a fazer com que os nossos alunos realmente aprendam, atendendo aos objetivos de aprendizagem. E não há metodologia ativa que funcione se ela não for pensada nos objetivos de aprendizagem dos nossos alunos. Então, para que uma aula ativa seja realmente efetiva, olha, até rimou, nós devemos cumprir alguns passos durante o preparo dela.
Eu vou começar a falar sobre esses passos e aí, enfim, vou mostrar para vocês uma dinâmica de imersão virtual. Bem, primeiro nós temos que pensar no tema da aula. O conteúdo da nossa aula é definido pelos conhecimentos, comportamentos, atitudes, valores, habilidades, técnicas, enfim, tudo aquilo que nós queremos desenvolver nos nossos alunos e que norteiam o nosso plano de ensino. Então, o tema da aula, claro, deve estar relacionado com os objetivos de aprendizagem e também deve considerar o perfil dos nossos alunos. Será que eles já sabem algo sobre o tema? Será que tem algo que você, como professor, deve focar mais? Bem, depois de você ter pensado no tema e nos conteúdos da aula, é importante voltar nos objetivos de aprendizagem que você definiu inicialmente e verificar se existem conteúdos suficientes para atingir todos os objetivos que você havia proposto. Depois, nós também precisamos fazer um diagnóstico. Nessa etapa, nós avaliamos os conhecimentos prévios e como está a aprendizagem dos nossos alunos. Esse diagnóstico ele pode ser feito em várias oportunidades, né? Pode ser dividido em diagnósticos prévios e permanentes. Os diagnósticos prévios são aqueles que são realizados antes da aula e vai permitir o professor fazer um planejamento mais efetivo. E os diagnósticos também podem ser realizados, né, ao longo de todo o processo de ensino-aprendizagem e servir para a gente como um apoio, né, para o desenvolvimento das nossas aulas. Então, quando a gente fala de objetivos de aprendizagem, nós temos que pensar quais habilidades devem ser desenvolvidas pelos nossos alunos. Os nossos objetivos de aprendizagem contribuem para o desenvolvimento da competência dos nossos alunos? A gente também tem que pensar nos objetivos, né, com uma finalidade educativa. E como que a gente pretende alcançar isso? Aí você me pergunta, Adriana, como que eu vou definir os objetivos de aprendizagem das minhas aulas? Bem, os objetivos, eles devem refletir, né, o que a gente quer que os nossos alunos aprendam, o que a gente quer que eles desenvolvam como habilidades, quais atitudes eles precisam desenvolver. E aí a gente pode utilizar, né, a taxonomia de Bloom como referência. Então, agora, depois da gente só fazer assim uma leve revisão, né, de tudo que a gente tem que considerar. Tudo é muita coisa. De algumas coisas que nós devemos considerar quando nós estamos elaborando as nossas aulas. Eu vou agora mostrar para vocês, finalmente, um ambiente de imersão online que eu criei há alguns anos atrás, junto com uma professora de medicina. Eu sou engenheira civil, não me lembro se eu já mencionei, mas eu criei juntamente com uma professora de medicina na época da pandemia. E qual era o objetivo dessa dinâmica que eu vou compartilhar agora com vocês? O objetivo era fazer com que os alunos eles se sentissem realmente imersos naquele ambiente. Então, imagina só, você, um aluno ou uma aluna de medicina, em período de pandemia, não era possível, né, às vezes, fazer algumas atividades educacionais que eram realizadas anteriormente. Essa plataforma, que é o Geniali, nos possibilitou criar esse ambiente de imersão virtual, em que o aluno ele se sente como se estivesse no hospital analisando um paciente. Então, vou compartilhar aqui com vocês. Nós vamos dar uma volta nesse tour virtual. Então, aqui nós temos, né, a emergência. Você irá atender o seu paciente no pronto atendimento. E aí a gente vai prosseguindo. É uma espécie de um jogo. Você chegou no pronto atendimento. E aí o aluno ele consegue interagir com a ferramenta, conforme vocês estão vendo aqui. Em um determinado momento aparece um prontuário. Então, um determinado indivíduo do sexo masculino, 55 anos, apresentando dispneia aos esforços moderados. Esse é o prontuário que os alunos teriam acesso durante a realização dessa dinâmica. Posteriormente, então, nós temos uma pergunta. O que você acha importante avaliar no paciente descrito? E nós temos aí algumas alternativas que o aluno vai precisar escolher com base no que o professor trabalhou com eles, né, ao longo do semestre ou ao longo de um determinado período.
Dependendo aqui da resposta que o aluno marcar, o nosso paciente pode até virar óbito, então é meio que um jogo da vida, né, de escolhas. Eu vou marcar aqui apenas as respostas corretas para a gente poder chegar até o final da dinâmica. Então, aqui a resposta seria febre, saturação de oxigênio, frequência respiratória e ausculta. A dinâmica ela vai prosseguindo e nós podemos colocar o que a gente quiser, né? Aqui, por exemplo, eu vou analisar um determinado resultado de exame. Então, o resultado de exame é fornecido para esse aluno, assim como seria fornecido, né, vamos dizer assim, na vida real. O aluno vai analisar esses resultados e, de posse desses resultados, ele vai continuar a dinâmica. Novas informações sobre o paciente foram obtidas. Febre de 38 graus há 2 dias, saturação de oxigênio a 96%, frequência respiratória a 24 incursões por minuto. E aí vem mais uma pergunta. Considerando as análises iniciais, você faria o teste de COVID no seu paciente? Aqui, né, com certeza a resposta é sim, até para nós que somos leigos nessa área. Então, a partir dessa resposta, um resultado, né, de exame aparece aqui no nosso monitor. Então, depois de analisar esse resultado de exame, o aluno prossegue, né, com a análise. Após obter o resultado positivo para o teste de COVID, você decidiu solicitar mais exames ao paciente. Quais exames de imagem esse aluno iria solicitar? Novamente, se ele optar pelos exames incorretos, ele vai ser direcionado, né, para um caminho que não é o melhor caminho para o paciente. Como, por exemplo, esse paciente ele pode vir a óbito ou ele pode apresentar pioras. Aqui no caso, por exemplo, eu vou fazer um exame de raio-x, aparece um exame de raio-x real, então no raio-x não foi identificado nenhum comprometimento respiratório, e eu posso optar por avançar com o tratamento ou solicitar mais exames. Ao solicitar mais exames, eu vou solicitar aqui uma tomografia de tórax. E aí aqui a gente tem acesso, né, às informações. Então aqui tem uma explicação no que consiste esse exame. Nós prosseguimos aqui para análise e dentro do monitor nós temos um resultado. Então, a partir da análise dessa imagem, o aluno ele deve estar apto para avaliar, né, como esse paciente, né, ele está sendo diagnosticado. Então, nós temos aí lesões em vidro fosco compatíveis com comprometimento respiratório causado pelo COVID. E aí, o aluno pode optar por solicitar mais exames ou se ele achar que já foram suficientes, ele vai prosseguir. E aqui vem a conduta médica inicial. Então, ele pode entubar o paciente, medicá-lo com hidroxicloroquina ou realizar acompanhamento, monitoramento e medicação para a dor, caso necessário. E aí, aqui, o plantão foi um sucesso, o paciente foi para o isolamento, foi medicado com paracetamol em caso de dor e após 14 dias estava curado. Então, esse aqui, né, foi um exemplo de metodologia ativa. E aí, como eu mencionei anteriormente, para que uma metodologia ela seja ativa de verdade, nós precisamos promover interação entre os nossos alunos, a gente precisa trazer a prática para a sala de aula, a gente precisa alinhar essa metodologia com os nossos objetivos, enfim, e tudo isso nós podemos fazer utilizando uma dinâmica como essa. Essa dinâmica, como eu mencionei para vocês, foi uma dinâmica criada na plataforma que é chamada Geniali. Convido todos vocês para participarem. Eu sou embaixadora dessa plataforma, eu sou completamente apaixonada. Eu uso bastante, tem várias dinâmicas aqui salvas. Eu uso não só na minha carreira como docente, mas também na minha carreira como engenheira. Eu atuo no setor de mineração. E aí, eu queria mostrar para vocês, para finalizar aqui o nosso vídeo rapidinho, como é fácil, né, criar uma dinâmica utilizando o Geniali. Então, você pode fazer o login, selecionar a opção Criar Geniali, e aí aqui vão ter uma série, né, de opções para você basear a sua aula. Por exemplo, caso você queira utilizar uma gamificação, você vai selecionar essa opção.
E aqui já vão ter vários modelos para aquele professor sem tempo, exausto. Os modelos estão aí, é tão fácil de usar que vocês agora vão até se assustar. Os alunos vão pensar, meu Deus, o professor gastou uma semana inteira para montar essa aula. Mas, na verdade, é bem rapidinho. A ferramenta, ela apoia bastante os nossos professores para fazer as nossas aulas ficarem mais dinâmicas e a gente prender a atenção dos nossos alunos, principalmente agora, que a gente tem uma dinâmica, assim, de tudo acontecendo ao mesmo tempo, informações a todo momento, redes sociais, enfim, tá tudo operando para que o nosso aluno, né, disperse a atenção de uma forma muito fácil. Então, aqui tem vários modelos que vocês vão poder utilizar. Tem um que eu amo, mas vai ficar para uma próxima oportunidade de apresentar para vocês, que é uma dinâmica de escape room. Fez bastante sucesso com os meus alunos. Então, eu adoro todos esses que estão aqui, olha, de escape room. E é basicamente também, né, o exemplo que eu fiz do estudo de caso do Covid também foi uma forma de escape room. Então, você pode selecionar. Tem alguns templates que eles são gratuitos, e tem outros que eles são pagos e você vai precisar ter um perfil premium. Entretanto, não se desespere, professor, eu sei que o bolso está apertado. Caso você não consiga arcar com o custo de alguma licença, vocês vão perceber, caso vocês entrem na plataforma, que as possibilidades já, né, dos recursos que são free, que são gratuitos, já são inúmeros, já dá para brincar demais. E você pode criar o seu próprio, né, formato educativo, como esse que eu mostrei para vocês do Covid, que foi criado em conjunto com uma outra professora. Então, aqui para mostrar para vocês, por exemplo, vou abrir aqui um qualquer. Por exemplo, esse aqui é um exemplo de um escape room gratuito, que é o Factory Escape Game. Então, vocês vão selecionar, que a gente consegue ter uma prévia, né, de como que a dinâmica vai acontecer, caso esse jogo ele seja selecionado, você precisa usar ele nessa sala de aula. E aí você vai clicar aqui em usar esse template. Depois disso, é tranquilíssimo de fazer, porque é só a gente substituir os nossos dados em cima desse template. Então, nós vamos aqui aguardar, né, carregar. Aqui tem a capa, então, por exemplo, eu posso chamar aqui de dinâmica moonshot, por exemplo. Posso colocar aqui um subtítulo, como o meu próprio nome, professora Adriana Pereira. Aqui, começar, por exemplo, para os alunos terem acesso. Aqui a gente consegue editar, né, o nome da missão. Por exemplo, a sua missão é ganhar. Gente, estou escrevendo isso porque o tempo aqui é curto, né? Não vou conseguir substituir tudo. Então, coloca uma missão, né? A sua missão é a partir de todos os conceitos que foram desenvolvidos pela disciplina durante esse semestre. A sua missão é chegar até o final da dinâmica, sem você ser morto, né? Ou baleado, ou sei lá qual storytelling que vocês vão criar aqui. Então, aqui a gente vai começando, essa é a base da fábrica. E aí aqui vem escrito, acha a pista para que você consiga, né, continuar. Só que está em inglês, então a gente pode traduzir, ou você pode escrever qualquer outro texto, né? Então, o aluno ele vai começar a achar a pista, e para achar a pista, ele precisa começar a responder algumas perguntas. Então, que dia é hoje, por exemplo? Você vai colocar uma pergunta referente à sua disciplina. E aqui já vem escrito right answer, ou seja, você vai colocar a resposta correta nesse box. Hoje, no caso, eu estou gravando essa aula no dia 20 de 12 de 2022, como está aqui no meu calendário, na extremidade inferior direita. E eu posso inventar aqui 1/1 de 1991. Então, quando o aluno selecionar a opção superior, ele vai conseguir, né, passar para as próximas fases. E aí vem aqui, né, as próximas perguntas. Eu não vou passar aqui porque, infelizmente, o meu tempo já está acabando. Então, vou mostrar aqui para vocês, né, como ficaria essa dinâmica final. Então, está abrindo aqui. Então, olha só, o que eu já havia substituído, dinâmica moonshot, Adriana Pereira, começar.
A sua missão é ganhar. E aí aqui, né, vem o que estava já previsto, né, para a base. Ache a pista para que você possa continuar. A pista é clicar aqui nesse monitor que já está piscando em vermelho. E depois o docente vai inserir as perguntas que ele quiser. E o jogo, gente, continua. Tem vários outros slides, né? Slides não, várias outras páginas, além dessas que eu estou mostrando para vocês, para o jogo continuar. Então, vou clicando aqui nas Right Answers. E vou evoluindo aqui no jogo. Então, o céu é o limite. Tem dinâmica de tudo que é jeito. Eu adoro utilizar a dinâmica de Halloween. Até tem aqui, olha, Escape Game. Essa aqui é uma dinâmica de Halloween que está disponível. Isso aqui, dojo de sondagem, utilizei na minha prática profissional. Choose between two, padrão de normal e anormal, que a gente usa na engenharia também na parte de campo. Também foi da minha prática profissional. Enfim, o que eu queria mostrar aqui para vocês, então, é que o Geniali realmente não é só porque eu sou embaixadora, é minha plataforma educacional favorita. Eu amo demais. Caso vocês queiram conversar mais comigo sobre essa ou outras, né, dinâmicas que eu já apliquei com os meus alunos, se quiser trocar figurinha, fiquem à vontade. Esse QR Code dá acesso ao meu LinkedIn. Vou ficar muito feliz se vocês me adicionarem para a gente poder trocar experiências sobre, né, a nossa sala de aula. Que a nossa sala de aula seja mais dinâmica em 2023. Espero que vocês tenham gostado aqui do que eu trouxe. E se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me procurar, vai ser um prazer respondê-los, ok? Então, um ótimo ano para todo mundo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até mais. E aí, gostou dessa palestra? Se você quiser dar o próximo passo para uma formação mais efetiva, te convido a conhecer a pós-graduação da Moonshot Educação, denominada Aprendizagem Ativa e Tecnologias Educacionais. Durante os dias da Semana Pedagógica Moonshot, teremos condições especiais. Se eu fosse você, não perderia mais tempo e começaria agora mesmo abrindo essa imagem que está no QR Code aqui ao lado. E ali você vai encontrar todas as informações dessa incrível pós-graduação. Estaremos te esperando. Até lá!